Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo mais um bate-papo, conversa sobre o Mengão queridão, após esse Fla-Flu, primeiro jogo das semifinais de Flamengo-Fluminense, na verdade Fluminense-Flamengo, porque o mando de campo foi do Fluminense, o Flamengo leva vantagem em relação ao mando de campo, dado o ser campeão, né, da Copa da Taça Guanabara, e o Flamengo tem essa prerrogativa de ter essa de poder jogar o último jogo em casa e ter a vantagem, inclusive, de 2 empates. Só que isso não foi necessário. O Flamengo venceu por 2-0 e, olha, venceu bem e com muita autoridade a equipe do Fluminense. Parece que o dinizismo está em crise. Vamos comentar sobre isso, gols de Cebolinha e gol de Pedro também. Já convido você a acompanhar nosso canal do YouTube, que acompanha através do YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, aquele amigo ou amiga que gosta de bate-papo, conversa sobre o Mengão queridão, para que acompanha no podcast Mengão em Foco. Muito obrigado mesmo pela sua audiência em todo o Brasil. Muito obrigado no Brasil e no mundo, né? Porque já tem pessoas no nosso podcast que nos acompanham de outros lugares do mundo. Sei disso porque eu já vi na estatística, já recebi mensagens de pessoas que nos acompanham em outros lugares do mundo, não só no Brasil. Então, muito obrigado pela sua audiência no podcast também, qualquer que seja a plataforma que você utiliza, Applecast, Spotify, Google Cast, ou então no YouTube mesmo, né, que também vai começar a transmitir podcast. Muito obrigado mesmo você pela sua audiência no Brasil e no mundo. Vamos falar de Fla-Flu. O Flamengo venceu com autoridade a equipe do Fluminense. O Flamengo, gente, amassou. Eu até fiz anotações no início, eu acabei não anotando depois, mas eu anotei no início, por exemplo, o quanto o Flamengo no início pressionou a equipe do Fluminense. Isso eu fiz a anotação aos 12 minutos que o Fluminense não conseguia passar do meio de campo. O Flamengo fez uma marcação alta, sabendo que o Diniz tem aquele dinizismo que o pessoal enaltece por aí, né? Claro, teve seus méritos em algum momento, mas a gente percebe que é um jogo que todo mundo já conhece. E que o Flamengo, além de conhecer, o Flamengo do Tite, tá? Tem que deixar bem claro isso, vou falar depois sobre o Tite, sobre o trabalho do Tite, o quanto é importante a gente enaltecer o trabalho do Tite, porque esse trabalho do Tite é um trabalho excepcional, é um trabalho que realmente merece muito mérito. E olha, o time do Tite, ele já tem uma vacina, um antídoto contra o dinizismo. 12 minutos de jogo, eu acompanhando, até anotei, o Fluminense não conseguiu ultrapassar ali no meio de campo. Se eu não estou enganado, foi ultrapassar depois dos 15 minutos, não estou meio lembrado, porque eu acabei não anotando depois. Mas assim, Fábio fez defesas, teve um lance de impedimento, né, que o Dela Cruz fez um lançamento primoroso pro Pedro. O Pedro foi chutar, parece que algum jogador desviou, mas já havia impedimento marcado. O Fábio defendeu pra caramba no jogo desde o primeiro tempo e no segundo tempo também defendeu muito. Se não fosse ele, seriam uns 4-0 no mínimo pro Flamengo. O Flamengo amassou o jogo todo. O jogo todo. O Rossi, se eu não estou enganado, se não estou errado, não fez nenhuma defesa. Não lembro se o Rossi fez alguma defesa. Se tiver feito, se eu estiver equivocado, me desculpe, mas não lembro do Rossi ter feito alguma defesa difícil. Não lembro. Assim, o Flamengo amassou o tempo inteiro. O Fluminense não tinha poder, não tinha chance alguma diante do Flamengo. O Flamengo amassou do início ao fim. Não deu chances pro Fluminense. Então o dinizismo ali, aquele toque de bola, não conseguiu romper as linhas do Flamengo, não conseguiu oferecer perigo. E o Pedro marcou, é o primeiro gol, que eu tô contando pra vocês, ó. Perdão, Cebolinha, falha técnica. Esse foi o segundo gol do Pedro, o Cebolinha marcou aí o primeiro gol, né, do Flamengo, ainda no primeiro tempo. Agora no finalzinho do primeiro tempo, o Cebolinha fez um cruzamento do Pulgar, na medida, ele vem ali por trás da defesa do Fluminense e meteu a cabeça. O Fábio, há quem discuta, né, se o Fábio falhou ou não, a bola foi a cabeça ali em cima dele, praticamente. Eu acho que ele não esperava, a bola veio meio em cima dele e a bola acabou entrando. Curiosamente, o Cebolinha fez um gol não parecido, mas no jogo passado contra o Fluminense, na primeira fase do Campeonato Carioca, o Cebolinha chutou uma bola de fora da área, o Fábio, a bola bateu, foi definido, foi espalmada pro Fábio, só que ela acabou entrando no gol. Então, apesar de ser espalmada, ela acabou não evitando ali a bola aí pro gol, né? Deve ter algum barulho de torcida aí no fundo, me perdoem se saiu algum barulho, que eu não tô com fone aqui, não dá pra saber o barulho da mídia. Agora sim, eu aqui acabei colocando no mudo aqui a mídia, né? Então assim, belíssimo gol do Cebolinha, Flamengo abriu o placar em 1-0. O Pedro também deixou dele. O Pedro no segundo tempo deixou dele no finalzinho do jogo,
deixou dele, marcou de cabeça também. Olha só, gente, jogada aérea, né? E isso, vou dizer para vocês, isso aí não é o acaso, tá? Perceba, o último gol agora foi originado de um lance de escanteio. Foi uma jogada ensaiada. No início do lance, o De La Cruz tem uma saída de escanteio, rola pro Arrascaeta, o Arrascaeta cruza para a área e encontra o Pedro na cara do gol para cabecear sem chances para o Fábio. Então assim, isso aí não é o acaso. Esse gol aí não foi por um acaso, não foi assim um gol, assim, foi um lance qualquer, não. Foi o lance planejado, trabalhado. E o Matheus, né, Bach, né, é Bach o nome dele, né? O Matheus, filho do Tite, ele é o cara responsável por trabalhar bolas paradas. Então o Flamengo tem evoluído muito em bolas paradas. E se você perceber, não só ofensivamente, como defensivamente também. É um time que assim sofre muito pouco defensivamente, tanto em bolas paradas como em cruzamentos, jogadas aéreas de modo geral. O Flamengo tem tido ali uma segurança muito grande na defesa de modo geral. E é aí que eu entro com a situação que eu falei para vocês, que é o elogio ao Tite. Na minha opinião, o Tite merece muito elogio quanto ao que tem feito, ao trabalho que o Tite tem feito no Flamengo. O trabalho, ele pegou um time que ano passado era um time muito bagunçado, tomava muitos gols e fortaleceu. Com o jogo de hoje, o Flamengo chega à marca, não tenho agora atualizada aqui a estatística, mas salvo engano, foram 23, acho que são 24 gols marcados e nenhum sofrido. Gente, sabe o que é? São 9 jogos, salvo engano, no Carioca, 9 ou 10 jogos, nenhum gol sofrido. E a gente jogou contra o Fluminense, galera. Esse Fluminense, com todo respeito, é o time que foi campeão da Libertadores ano passado, é o time que foi campeão da Recopa Sul-Americana, claro que não jogando um futebol primoroso, mas é um time que tem jogadores de qualidade, tem jogadores bons jogadores. Claro, eu não admito que sejam melhores que os jogadores do Flamengo, não tem como admitir isso, mas são jogadores experientes, jogadores bons, que podem fazer diferença, de qualidade. Então não é qualquer time. A gente não pegou um time qualquer do Rio de Janeiro, enfrentou e está batendo pela segunda vez consecutiva nesse campeonato. Não é isso, não. Não é isso. A gente pegou um time que, de fato, é um time muito... É um time que tem muita... Um time que tem muito... Assim, que é muito difícil o Flamengo enfrentar. É um time que costuma jogar muito e costuma oferecer muita dificuldade ao Flamengo. E olha só, analisando o jogo como um contexto, a gente sabe, no primeiro tempo o Flamengo fez o gol, como eu disse para vocês, com o Cebolinha. O Flamengo já dominava as ações. Quando o Cebolinha fez o gol já no finalzinho do primeiro tempo, a gente já era para a gente estar ganhando pelo menos por 3-0. O Flamengo perdeu muitas chances. E isso é uma crítica que a gente tem que fazer. Apesar da vitória, jogou bem, dominou as ações, não foi praticamente ameaçado durante o jogo todo, a gente tem que fazer essa crítica. O Flamengo tem que ser mais incisivo. Os jogadores do Flamengo têm que saber aproveitar melhor, tem que saber fazer melhor, assim, aproveitar as oportunidades, matar o jogo, porque a gente corre risco desnecessário quando a gente não mata o jogo. Quando o time não mata o jogo, quando o time não resolve o jogo. Olha o perigo que o time se expôs, né? Claro, se bem que a gente percebe muito bem que o time está bem armado, bem organizado. Gente, Fluminense, mais uma vez, repito, não ofereceu perigo, não chutou na meta do goleiro Rossi, praticamente não chutou. O Flamengo foi praticamente ali dominante do início ao fim. E ainda teve a expulsão do jogador do Fluminense, que eu não lembro agora qual é o nome do jogador, que foi expulso. Ele fez um carrinho covarde que ele deu no Cebolinha, que poderia ter machucado o Cebolinha gravemente. A gente percebe no lance que o tornozelo do Cebolinha chega até a dobrar, um lance feio de se ver. Né? Ele foi acima do tornozelo dele. Num contra-ataque pela lateral, indo assim, claro, por si só indo na lateral, não poderia ser motivo para o cartão vermelho, porque a gente sabe que para ser expulso, o jogador tem que estar frontalmente já de cara com o gol e ser o último homem. Só que nesse caso, não foi nem tanto o cara o Cebolinha tá em direção ao gol com oportunidade de perigo de gol. Foi a situação do carrinho, que foi por cima, acima do pé dele, foi no tornozelo dele. Então, assim, de cara, o árbitro já tinha que ter expulsado o jogador do Fluminense. Não, deu amarelo. O jogador do Flamengo logo foram em cima ali, criticando e tal, e o VAR teve que chamar para ele poder mudar a opinião dele e expulsar o jogador do Fluminense. Um absurdo, não precisava nem de VAR. Ele estava na cara que era uma expulsão. Mas o árbitro, como disse o Mauro César Pereira na transmissão no canal Gold, que eu acompanhei pelo YouTube, o árbitro foi covarde ao não assinalar o cartão vermelho de cara. Ele preferiu esperar o VAR chamar para ele poder
tomar novamente a decisão dele. E outra coisa curiosa também é que o Flamengo, assim, com um a menos, né? Acho que desde os, não lembro agora, os 15 minutos, assim, um bom tempo do segundo tempo, com um homem a menos, não conseguiu ali caprichar no último lance para matar o jogo ali, fazer 3, 4 gols. Né, no finalzinho o Pedro fez aquele gol que para mim foi um alívio, apesar de que, como a gente tem falado, né, o Fluminense não ofereceu muitos perigos, mas a gente ir para um segundo jogo, um jogo de volta, com um gol de diferença, é muito diferente de ir com 2 gols de diferença. Porque 2 gols de diferença, o Fluminense vai ter que buscar a virada. Porque não é o fato do Fluminense empatar o jogo. Se empatar, a vantagem ainda é do Flamengo. Tem que virar o jogo, tem que ganhar de 3 gols de diferença. Pelo menos 3-0. E olha, se para fazer um gol no time do Tite é difícil, imagine fazer 3 gols. Assim, não vou dizer que é impossível. No futebol, a gente vê tudo. Mas imagina, se para fazer um gol durante 9 jogos ou 10 jogos, gente, desculpa, mas eu não olhei estatística antes, não lembro, mas durante os 9 ou 10 jogos do Flamengo, sob o comando do Tite nesse Carioca, né, sendo que o único gol que o Flamengo levou, não vou nem dizer que o Flamengo levou o gol, não levou nenhum com o Tite. O gol que o Flamengo tomou não era o Tite que estava treinando o time. O Tite estava nos Estados Unidos na pré-temporada. Então o único gol que o time levou não era sob o comando do Tite. Então imagina se em 9 jogos, 9 ou 10 jogos do Campeonato Carioca, o Tite não tomou nenhum gol. Você acha que ele vai tomar 3 gols num jogo só? Repito, no futebol pode acontecer de tudo. Imagina ali, sei lá, acontece, Deus livre, mas acontece a expulsão ali, jogo do Flamengo no início do jogo, e aí o Fluminense vem pra cima, e os caras conseguem fazer um gol, e começa a cadenciar e tal, e, cara, mas assim, é muito difícil. Pra fazer isso assim, não vou dizer que é impossível, porque o futebol tem tudo, mas é muito difícil. Com esse time organizado de Tite, é muito difícil o Flamengo tomar 3 gols no jogo. Então, assim, inclusive até uma coisa curiosa, né, até fazer um comentário aqui sobre a entrevista coletiva do Felipe Melo, chamou a atenção, porque esse Felipe Melo sempre tem uma besteira para falar, ainda mais quando se trata de Flamengo, né? Ele sempre, né, ele tem uma mágoa tão grande do Flamengo que ele sempre quer falar uma besteira. No final do jogo, na entrevista lá coletiva, assistindo lá, coletiva não, entrevista na beira do gramado ali, o Felipe Melo falando ali com o repórter, com a repórter da Gold, né? Assim, ele foi até daquele. Não vou dizer que ele foi mal educado, porque o jeito dele é aquele mesmo. Ele tem aquele jeitão. Educado, não educado, ele tem aquele jeitão dele de falar as besteiras dele, como ele acha que tem que falar. E ele comentou o seguinte no final do jogo lá, né? Olha só o quanto ele saiu pé da vida do jogo. Ele falou assim: a repórter perguntou lá pra ele que o Flamengo tava. Que o time tá, não sei, acho que 4, 5 jogos sem vencer um clássico contra o Flamengo, coisa assim. Né? Aí ele foi e, né, assim, pé da vida, dizer: mas. Aí, olha só, a repórter não perguntou nada sobre isso. O que ela perguntou para ele? Sobre a questão do Fluminense não vencer o Flamengo há uns 4, se não estou enganado, clássicos. 4 ou 5 clássicos que o Fluminense não ganhou o Flamengo, tá? E ainda mais sob o comando do Diniz. O Flamengo não perde pro Fluminense sob o comando do Diniz. O que acontece? Aí ele ficou assim, totalmente, né, fora da casinha. Porque a grande mídia, ela vai... Olha só o que ele falou, a besteira que ele falou. A grande mídia vai elogiar o time do sistema. Olha o termo que ele usou, o time do sistema. Quando o time do sistema ganha título, é campeão da Libertadores, todo mundo repercute, todo mundo fala. E como ele é campeão da Supercopa, todo mundo fala. Agora a gente foi campeão da Supercopa, foi campeão da Libertadores, e aí é isso. Tipo assim, galera, não vi a repórter perguntando nada sobre ser campeão ou não da Libertadores. Todo mundo sabe que o Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado e que foi campeão da Recopa esse ano. Todo mundo sabe disso. A pergunta não foi essa. Então assim, mas ele foi logo jogando na defensiva, né? Como sempre, querendo tirar porque não tinha o que falar. Perdeu, né? Perdeu assim e passou vergonha, perdeu assim, uma humilhação, um vexame. Gente, repito, quem assistiu o jogo sabe, poderia ter sido muito mais. 4, 5-0, tranquilo. Porque o Fluminense não ofereceu perigo ao Flamengo. Só deu Flamengo do início ao fim. Flamengo jogou do início ao fim. E assim, tinha aquela desculpa. Isso eu falei aqui, né, no vídeo anterior, que um Fla-Flu seria algo que para mim seria uma experiência para saber se de fato o time do Tite está um time realmente sólido como a gente quer imaginar que está. E parece, pelo jogo de hoje, que é um time realmente sólido. Porque eu até falei, olha, é a hora de testar. Por quê? Porque agora o Fluminense vai estar descansado, não tem mais a desculpa de dizer que porque veio de um jogo lá na altitude, aí teve que jogar uma final, e aí se desgastou, se cansou. Não, teve um tempo aí para se preparar, para descansar, para ter um descanso, para poder jogar o jogo de hoje. Né? Então assim, teve muito tempo para descansar.
para não dizer que, não, pegou o time cansado, no retorno, numa volta. Então, assim, teve chances demais de se recuperar, de buscar o resultado, de buscar o placar, mas o Flamengo foi superior do início ao fim. O Flamengo conseguiu amassar o Fluminense, o Flamengo conseguiu ali colocar o Fluminense no bolso. E assim, o Felipe Melo teve que dizer, falou essa besteira, o time do sistema, e aí o repórter vai concluir, né, perguntando se é possível virar o jogo, né? E aí ele joga mete essa, diz, ano passado a gente virou o jogo, a gente ganhou de 4, acho que foi 4-0, não sei, 4-2, não lembro muito bem. Ele mencionou aí o resultado, não lembro realmente quanto foi o resultado do ano passado do Campeonato Carioca na final. Mas ele foi e meteu essa, não, ano passado a gente ganhou, a gente reverteu, não sei o quê. Mas, gente, ano passado o Flamengo era um. Esse ano o Flamengo é outro, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aqui eu quero deixar aqui, na minha opinião, assim, dizer que o Tite faz um trabalho excelente, um trabalho assim fenomenal, tá? Claro que é só o Carioca, tá iniciando, mas a gente já percebe evoluções. E aí, uma coisa que o meu amigo TH, né, o meu amigo TH, um grupo que a gente participa do Flamengo, ele comentou, e assim, é muito triste isso, ele comentou, olha, no estádio, ele estava no estádio no jogo passado, ele falou, no estádio você não ouve a torcida gritar o nome do Tite. Ele até zoou, brincou, né? Você ouve gritar o nome do Gandula, de todo mundo. O nome do Tite, você não escuta o torcedor gritar. Não escuta. Não escuta. Então, assim, a torcida não dá valor ao Tite. A torcida, infelizmente, ela, de alguma maneira, vamos dizer assim, até algo pessoal contra o Tite. É algo pessoal. Claro, você pode não gostar do posicionamento do Tite sobre algumas coisas, pode não gostar do jeito do Tite falar, do politicamente correto dele, né, entre aspas, né? Você pode não gostar da opinião política dele. Muita gente discute isso, né? A opinião política dele. Você pode não gostar do jeito que ele fala na entrevista, mas você não pode discutir, dizer que o Flamengo não mudou. Gente, o Flamengo mudou. E outra, para você não falar que o time é retranqueiro. Se eu não estiver errado, com os gols de hoje, o Flamengo chegou a 25 gols. Se eu não estiver errado, é isso. Eu acho que estava em 23 gols, chegou a 25 gols. 25 gols, tá? Nesse Carioca. Claro, a gente vai... 25 gols mesmo com o Tite. E apenas um sofrido, repito, que não foi com o Tite, tá? Mas são 25 gols e nenhum sofrido. Então, assim, não é que o Tite é retranqueiro, o Tite organizou todo o sistema defensivo. Imagina o jogo de hoje, você vai lembrar, quando você lembra os jogos passados do Flamengo com outros treinadores, é o tipo de jogo que o Flamengo perdia chances, como foi hoje, sempre. O Flamengo tem... O Mauro César Pereira falou isso na transmissão inteira. E quem acompanha o podcast sabe que eu sempre falei e falo isso. Isso é antigo, o Flamengo perde muita chance. Muita chance. O que acontecia antes, treinadores anteriores? O time perdia muita chance, mas como o time ficava muito exposto, perdia a chance, sempre tinha um contra-ataque, tinha um lance que tomava gol. Um escanteio, uma bola parada, o Flamengo tomava um gol. Era difícil marcar um gol, 4, 5 chutes para marcar um gol, e quando levava um contra-ataque, ou mesmo uma jogada ensaiada, tomava um gol, e aí já se complicava. Cansei de ver, você que deve ter cansado de ver isso acontecendo no Flamengo. Agora não, é um time sólido. Não conseguia marcar o gol ali até o finalzinho do primeiro tempo, mas também não tomou sufoco. Então isso é importante. Porque no passado a gente vai lembrar, eu lembrei, falei isso no podcast passado, repito. A gente vai lembrar que se o Flamengo não toma determinados gols ali nos últimos jogos que o Flamengo jogou, você pode ter certeza, provavelmente, com o Tite chegando, a gente poderia ter sido campeão no passado Brasileirão. Porque a gente tinha, assim, tava na nossa mão os últimos jogos. Mas infelizmente a gente tomou muitos gols de bobeira. Porque o time ainda não estava organizado. Não estava ainda fechado. Igual agora está. Agora a gente vê um treinamento. Agora a gente vê uma evolução. Agora a gente vê resultado. E você vê em bola parada. Você vê na organização do time defensivamente. O Flamengo não dá chance para o adversário. Não dá. Galera, não dá chance. Não é que o adversário não quer chutar. Não dá. O Fluminense, eu não estou enganado. Não sei se estou errado. Se tiver, parece que é um chute a gol. Eu acho que nem um chute. Estou na dúvida se tem 1 ou 0 chutes. Não lembro, estou na dúvida. Nem olhei o score aqui, a estatística. Mas eu não lembro de ver o Fluminense ameaçar o Rossi. Se eu não estiver errado, não fez nenhuma defesa de bola em direção ao gol dele chutada para um jogador do Fluminense. Nenhuma. Teve um lance do Cano, se eu não estou enganado, que ele chutou errado, espirrou o taco. Teve outro lance também do jogador que cabeceou para fora. Se não me engano, foi isso. Um jogador do Fluminense cabeceou para fora, a bola veio aérea. E ele cabeceou para fora e só. Então, assim, fora isso, nada.
Então, assim, não estou falando aqui que o Flamengo levou sufoco e conseguiu vencer, como muito aconteceu em momentos anteriores do Flamengo. Não. Simplesmente o time não é vazado, o time não sofre, não sofre. Pelo contrário, impôs sofrimento ao time do Diniz, ao dinizismo, né, como o pessoal chama, impôs ali o seu jogo em cima do Fluminense. O Fluminense não teve chance de fazer o que ele gosta de fazer, que é sair tocando e entrando, assim, abrindo espaço para entrar no setor adversário. Por quê? Porque o time do Flamengo é compactado. Você vê que o Fluminense tenta sair, o Flamengo aperta o espaço e não dá chance para o time conseguir fazer uma ligação direta. Com o time de São Paulo, se você lembrar muito bem, ou com times, não só de São Paulo, mas outros times anteriormente, ou técnicos anteriormente, assim, o time até sufocava, né? Entre aspas, né? O time ia para cima. Mas você não via, mas o time não conseguia se compactar. Tanto é que sempre abria espaço. E aí o Fluminense conseguia um espaço e conseguia sufocar o Flamengo. Não acontece isso com o time do Tite. 2 jogos contra o Fluminense e isso não acontece. O time do Tite não dá chance. Não dá chance para o Fluminense atacar. É por isso que eu digo, o Tite merece, sim. Quando a gente tá aqui, quando a gente vê o técnico fazendo besteira, tem que criticar veementemente. Mas quando você vê um trabalho igual esse, você precisa elogiar e reconhecer. O cara faz um trabalho ótimo. Eu já quero que você deixe os comentários aqui no YouTube. O que você acha do trabalho do Tite? É um bom trabalho? Você acha que ele está evoluindo bem? Que o time tende a melhorar? Você está confiante com o trabalho? Responde aqui nos comentários ou responde também. Você acompanha a gente no podcast, Spotify principalmente. Nós temos a enquete. Responde na enquete. Você acredita no trabalho do Adenor, do Tite, nesse momento com o Flamengo, com o time do Flamengo? Se você acredita, coloque nos comentários. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Coloque a tua opinião sobre isso. Eu acredito muito nesse trabalho e assim, só posso elogiar o Flamengo hoje pela atitude. Jogadores deram a vida em campo. Pra você ver como o time tá se entregando tanto com o Tite. O Pedro teve um lance especial, se eu não estou enganado, foi no segundo tempo, foi no primeiro tempo. Teve um lance ali, eu acho, perto do primeiro tempo, numa jogada de escanteio do Fluminense, que o Fluminense, o Flamengo recupera a bola, joga a bola para fora do adversário. Quando a bola sobra ali com o adversário do Fluminense, que ele vai tocar para trás, ele toca com muita força. E o Pedro, ele sai da meia-lua praticamente correndo. O Pedro, galera, que é um jogador assim, que pela característica dele, ele não é muito de correr, de marcar pressão. Mas eu vi o Pedro dando um pique. Ele obrigou o zagueiro do Fluminense também a correr ali no pique para evitar que ele chegasse antes. Sendo que nenhum chegou, né? A bola foi muito rápida para linha de fundo, mas assim, linha de fundo para lateral, mas o jogador do Fluminense foi correr porque ele ficou com medo do Pedro chegar e conseguir entrar na cara do gol. Então, para você ter ideia do tanto que o time está se entregando. E assim, é elogiável isso, mostra o quanto o time está fechado com o Tite. Aqui, assim, não vou nem mais debater essa questão de Gabigol e não sei o quê. Gente, Pedro atualmente é o cara que está fazendo gol e é o cara que merece a nossa tal confiança. O maior goleador atualmente brasileiro, né, jogando é o Pedro. Tá? Por isso, outra vez, um questionamento. Por que que o Dorival não levou o Pedro? Tá? Não sei. Assim, claro que o torcedor flamenguista vai dizer que, né, vai reclamar, não, tem que deixar o Pedro aqui mesmo. Mas galera, o cara tem que ter oportunidade de seleção, porque o cara é matador, tá jogando muito, absurdamente, tá jogando muito Pedro em todos os sentidos, em todos os aspectos, não só defensivamente, ofensivamente, como também ajudando na saída de bola, na marcação ali, apertando. O time tá muito fechadinho, essa é a verdade. E para finalizar aqui esse podcast, esse vídeo, quero só comentar aqui, né, um pessoal passou vergonha, o pessoal da Sport TV, né, repercutiu aí antes desse jogo contra o Flamengo, no pré-jogo ali, no Fla-Flu. Teve na mesa do Sport TV ali uma discussão que é tal de mano a mano, né, que você coloca um jogador do time adversário contra o outro para dizer quem é o melhor e pontuar ali quem é o time que tem melhores jogadores, né, entre aspas. Até o próprio Mauro César Pereira, que eu admiro muito por sinal, ele costuma dizer que ele nem gosta de participar desse tipo de discussão, que para ele é uma bobagem, né? O jogador ali no campo que você vai ver quem é melhor. Você não vai dizer, fulano é melhor que ciclano, galera. E lá, assim, teve cada absurdo. O pessoal comentou, nem vi, né? Mas eu vi cada absurdo. Por exemplo, o Fábio melhor do que o Rossi. Parece que o Felipe Melo melhor que o Léo Pereira. Gente, não tem cabimento. O que o Léo Pereira jogou hoje também. Assim, não é que o Flamengo assim, só teve maravilha. Não, teve lance na área que o Léo Pereira afastou, que o Fabrício Bruno afastou. A zaga tá compacta também. Mas assim, na opinião dos caras, o Felipe Melo é melhor do que o Léo Pereira.
que até gol tá marcando. Entendeu? Assim, um absurdo, cara. Assim, é ridículo, na verdade, o que a mídia faz. Eu acho que é porque é pra ganhar audiência mesmo, né? E eu não sei, teve outros jogadores também que discutiram lá, até colocaram o Gabigol, John Kennedy, colocaram o Pedro versus Cano. Pô, os caras disseram que o Cano, não sei se falaram que o Cano é melhor do que o Pedro. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Os caras, assim, chegam a um nível absurdo, né? Assim, de, assim, eu acho que é muito ódio, só pode, porque não dá pra entender. Outra coisa também curiosa, né? Assistindo o jogo pelo GOAT, né? GOAT, o canal do YouTube GOAT. Aí tá lá algum, que é um ex-zagueiro, né, do Fluminense, e o Mauro César, né? Acho que cada um representando ali um comentarista do time adversário. O Mauro César sempre sensato. Tem uma galera que gosta de chamar o Mauro César de clubista e tal. Gente, não. Se você analisar bem, o Mauro César não é clubista. Pelo contrário, ele até arruma inimizade com o torcedor do Flamengo, porque ele fala a real, fala a verdade. Ele criticou o jogo inteiro o Flamengo não aproveitar oportunidades para fazer mais gols. O jogo inteiro criticou isso. O jogo inteiro. Se fosse um cara clubista, não, o Flamengo tá bom, tá ótimo, tá bom demais, e tem que continuar assim mesmo. Não, ele criticou. Agora o Gum, né, que é o zagueiro lá, ex-zagueiro do Fluminense, dizendo, né, que o jogo estava equilibrado. Isso ele falou, se eu não estou enganado, no primeiro tempo ainda, acho que não sei se no final do primeiro tempo ou no início do segundo. Cara, o Flamengo amassando o jogo todo. O Fluminense não dava um chute a gol e ele falou que o jogo estava equilibrado. Equilibrado. Agora, aonde o jogo estava equilibrado? Que jogo equilibrado que ele viu? O Fluminense nem viu a cor da bola. O Fluminense amassou, o Flamengo amassou o tempo todo. Ele diz que, assim, gente, é ridículo, né? Quando você vê pessoas que atuam no meio, assim, de comunicação, ser clubista. Eu sou flamenguista, mas quem acompanha nosso canal, principalmente o podcast, que eu já tô ali há muito tempo trazendo episódios, conversa, bate-papo, mais de 4 anos, né, nesse podcast, sabe quando é para falar a verdade sobre o Flamengo, eu falo. Sobre o jogador, sobre o Flamengo, sobre técnico, sobre diretoria, eu falo a verdade. Não tem um clubismo, não. Agora os caras não conseguem se conter e são clubistas pra caramba, ou são muito anti-flamenguistas, a ponto de falar absurdos, besteiras que não se dizem. Galera, muito obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele amigo ou amiga que é rubro-negro que acompanha o nosso canal. Se acompanha através do podcast, muito obrigado também, compartilha com aquele amigo ou amiga, avalie a gente também na plataforma que você ouve aí o nosso podcast, avalia bem a gente aí para mostrar nossa relevância no podcast. Quero agradecer demais que eu voltei pro podcast agora e percebi assim que a audiência voltou em peso. Tava afastado um tempão por questões pessoais aí. Minha esposa fez a cirurgia, graças a Deus se recupera bem, tá muito bem. E assim, eu tava assim meio ansioso, preocupado, tava meio afastado, tava muito motivado. Mas enfim, deu tudo certo, voltei. E assim, só tenho muito a agradecer a galera do podcast que voltou a nos ouvir, nos acompanhar. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você. Sócios rubro-negros, continue ligada, que a qualquer momento nós trazemos mais informações, bate-papo sobre o meu queridão nesse podcast Mengão em Foco. Muito obrigado mesmo. E olha, saudações rubro-negras, vamos que vamos. Olha, o time tem tudo para engrenar, tá? A gente já deu um passo importante, é muito difícil o Fluminense reverter um placar que tem que vencer pelo menos de 3-0. Não vai ser fácil meter 3 gols no time do Tite. Quero pagar para ver. É muito difícil. Marcar um gol, gente, são 9 jogos do Carioca. Se eu não estiver errado, que o Tite não leva gols. Você acha que o Fluminense vai fazer 3 no jogo só? Não vou dizer que é impossível, que no futebol acontece de tudo. Mas é muito difícil acontecer isso. Saudações, um abraço e até mais.